E aí vem o outro conceito que é muito importante que a gente conheça, o conceito de espaço geográfico. Espaço geográfico é o espaço construído através da transformação do mesmo pelo homem, uma relação sociedade-natureza. Como dizia Milton Santos, um grande geógrafo, é, o espaço geográfico é o espaço construído pelo trabalho humano. É a natureza transformada pela ação humana. A ação realizada através do trabalho, que vai ser diferente por meio de cada sociedade que ocupa esse espaço. Então, uma sociedade indígena, ela vai interferir sobre aquele espaço que ela vive de uma maneira diferente de uma sociedade capitalista, como a nossa, por exemplo, que vai muitas vezes enxergar aquele espaço como um espaço para ser transformado, para as árvores serem derrubadas, para serem plantadas atividades econômicas, agrícolas, pecuária, enfim. Tudo isso nos mostra que cada sociedade atua de maneira diferente sobre o espaço em que vive. Então, o espaço geográfico é o conjunto de lugares com diferentes naturezas, que passaram por diferentes processos históricos e unidos por uma complexa rede de relações. Então, o espaço geográfico ele é transformado pela ação humana ao longo do tempo histórico. E analisar a história de uma determinada área, de um determinado país, nos mostrará como esse país, como o espaço geográfico deste país foi transformado. E um dado importante aqui também é que o espaço geográfico tem vida e movimento, diferente da paisagem, que é estática como uma fotografia. Ele é a união dos elementos naturais e culturais sociais, em movimento, trabalho, e é como um filme. Então, o espaço geográfico é a união dos elementos naturais com os elementos culturais. A união desses dois elementos e com a contínua transformação com o trabalho humano gera aquilo que a gente chama de espaço geográfico. E uma observação importante: a paisagem não é espaço, pois se tirarmos a paisagem de um determinado lugar, o espaço não deixará de existir. E para adiantar mais a nossa parte aqui, vamos falar um pouquinho sobre o território, o conceito de território. Território é um espaço definido e delimitado por e a partir das relações de poder, dominação e apropriação que nele se instalam. Agora já não estamos mais falando de divisão simples entre o natural e sim com a noção de divisão social. O território é, portanto, um fragmento, né, uma porção do espaço controlado por alguém, por algum grupo, por algum estado, por alguma determinada corporação que detém o poder sobre aquele lugar. Essa noção de território é muito importante. Aqui nessa frase nessa imagem nós temos uma área indígena, um território indígena, ameaçando ser ocupado, né, ser invadido por um grupo de trabalhadores sem terra. Obviamente, os índios reagiram nessa charge, porque aquela área tem dono, aquela área tem alguém que exerce poder sobre ela. Na prática, infelizmente, os índios estão perdendo muito, né, seu território, graças à ação do atual governo que, de certa maneira, deixou as terras indígenas desprovidas, né, de segurança, desprovidas de apoio. São exemplos clássicos de demarcação de território, a cerca e o muro para a agricultura e a pecuária. Então, a maneira muito clara de você enxergar o território é ir a uma fazenda. A primeira coisa que o fazendeiro faz quando ele compra a área, se ainda não tiver, é pôr a cerca, separando o território que é dele do território vizinho. E uma outra noção de território também interessante se refere, por exemplo, aos nossos, vamos dizer assim, às regiões, por exemplo, de favelas, né? As regiões periféricas de todas as cidades brasileiras, independente do tamanho. Em Barra do Choça isso também acontece, que é a relação de poder do tráfico de drogas. O tráfico ele exerce uma noção de poder sobre as áreas onde ele atua. Um exemplo muito claro, as favelas, os morros do Rio de Janeiro, né? Lá, nessas regiões, o tráfico ele delimita um território que é seu, de sua ocupação. E as facções diferentes, elas disputam o território. Então, aquele território ele é separado para um determinado grupo e o outro não pode entrar.
se entrar ali para fazer qualquer atividade ligada ao tráfico ou qualquer outra atividade, aquele grupo que domina aquele território vai reagir e vai, vamos dizer assim, ocupar e entrar em conflito. Então, isso acontece seja no tráfico de drogas, isso acontece na reserva indígena, isso acontece, por exemplo, entre fazendeiros em relação ao território, isso acontece entre países que muitas vezes disputam territórios e essas disputas geram guerras, inclusive. Né? A Primeira e a Segunda Guerras Mundiais foram guerras em função de territórios, em busca de novos territórios. E também uma noção muito importante aqui, que que a gente não pode perder de vista é que o território é a relação entre os agentes sociais, políticos e econômicos interferindo na gestão do espaço geográfico. Essa palavra deriva de terra, que é espaço, e terror, para dominação. Interessante, né? Ou seja, é a dominação material da terra e simbólica, cultural. Então, o território, na noção de território, incide a noção de domínio, de controle, de poder sobre aquele espaço. E um detalhe interessante, e essa observação vocês podem olhar aqui: o espaço geográfico é anterior ao território. O espaço geográfico é anterior ao território. Eu tenho aqui também um outro exemplo para vocês entenderem melhor a questão de território. Pode ser desde um país, um quarteirão dominado por uma quadrilha de traficantes, ou até um bloco econômico constituído pela União Europeia, um grupo de países. O exemplo 2 também pode ser um simples elevador de serviços pobre e o elevador social dos ricos. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, dê uma olhadinha. Elevador social e elevador de serviços. Não sei se vocês sabem, mas em alguns prédios do país, em várias cidades do Brasil, existe o elevador de serviço. O que é o elevador de serviço? O trabalhador, para ter acesso às áreas, aos andares superiores, ele não pode se misturar com os moradores, as pessoas que vivem naquele prédio. Eles têm um elevador próprio para não misturar pobres com ricos. Isso também é a noção de território, a noção de poder. Né? Você não pode entrar neste elevador, porque aqui é um espaço dominado, né, controlado por uma classe social da qual você não faz parte. Um outro tema também relativamente importante para a compreensão da geografia é o conceito de região. Este conceito, com certeza, você já utilizou muitas vezes ao longo da sua vida, seja na vida escolar, seja na sua vida cotidiana, porque é um termo muito utilizado, né, no nosso dia a dia. O que é uma região? De acordo com a geografia, o conceito de região é uma área que foi separada através de um critério por possuir semelhanças em comum. Então, a região ela se assemelha dentro de si mesma com características que são próximas, que são semelhantes, características semelhantes dentro desse espaço. E a gente vai ter um exemplo aqui muito comum: a região sudeste do Brasil, a região nordeste, onde a gente está vivenciando, onde a gente vive, e também aqui na Bahia nós temos sub-regiões, como por exemplo a região sudoeste, onde nós vivemos, onde o município de Barra do Choça está situado, e nós ainda temos uma microrregião, da qual Barra do Choça faz parte, que é a microrregião do Planalto da Conquista. Então, o que torna esta parte do território uma região é o fato de possuir características semelhantes, sejam elas características naturais ou características econômicas, sociais. Nós temos aqui um outro exemplo, na região do vinho na França. Então, essa é uma região na França onde se produz uva, né, e da qual se extrai o vinho. Então, é uma região que tem características em comum, o que difere essa região de outras áreas do território francês. E é o caso aqui do Brasil, com a região sudeste, que tem características muito diferentes, seja do ponto de vista natural, seja do ponto de vista econômico, em relação às demais regiões do nosso país. Aqui nós temos dois exemplos diferentes, né, de regionalização. Aqui nós temos a região, o Brasil dividido em regiões por conta da classificação do IBGE, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E aqui do lado, como eu estava dizendo para vocês antes, nós temos aqui a região, a Bahia dividida em regiões. Oeste Baiano, a Bacia do Rio Corrente. Aqui nós temos a região de Vitória da Conquista, na qual Vitória da Conquista digamos assim, o polo regional, a chamada região sudoeste, que inclui também
Itapetinga, essa região aqui, Médio Rio de Contas, e você vai ter uma região diferente, né? Olha como a Bahia está entrecortada por diversas regiões. Aqui ao extremo sul, no sul nós temos o extremo sul, o litoral sul e o baixo sul. São várias denominações diferentes, né, para parte do território do nosso estado que tem características bem semelhantes entre si e diferentes das regiões vizinhas. Então é isso. Nós fechamos aqui os 5 conceitos principais da geografia. Espero que vocês tenham compreendido. A gente sabe que é um tema interessante, um tema muito importante para conhecermos. Nós vimos que esses 5 conceitos chaves da geografia, são fundamentais para que nós possamos compreender a, a disciplina de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais embasada, né? A gente pode dizer que a ciência geográfica é essa ciência que estuda o nosso espaço, o espaço geográfico, o lugar onde a gente vive, que se apresenta com as paisagens geográficas diferentes, que estuda as diversas regiões, que entende a formação e o controle, a configuração dos territórios. Enfim, a geografia e seus conceitos-chave são importantes demais para a ciência geográfica e para a nossa compreensão enquanto estudantes, tá bom? Um abraço e agora vamos para a atividade, hein?